Oi, gente! Hoje estamos aqui, eu e o professor Frederico Costa, para discutir um pouco sobre o livro da Clara Zetkin, Como Nasce e Morre o Fascismo, e discutir um pouco sobre o próprio fascismo. Gente, esse livro da Clara Zetkin foi publicado pela Autonomia Literária em parceria com a Usina Editorial, e ele apresenta dois documentos muito importantes: o informe e uma proposta de resolução sobre o fascismo que a Clara Zetkin apresentou no terceiro pleno ampliado do Comitê Executivo da Internacional Comunista em 1923. Nesse documento, a Clara Zetkin faz dois movimentos muito importantes. Ela analisa o fascismo, ela explica o que ele é, ela analisa o surgimento histórico dele e aponta tarefas para superá-lo. Nosso objetivo hoje aqui com esse vídeo é discutir tanto esse livro quanto a relação de algumas análises que ela faz com a nossa realidade brasileira contemporânea, com um governo de extrema-direita no poder, como também debater o próprio fascismo e as próprias características do fascismo. A Clara Zetkin nasceu em 1857 e morreu em 1933. Ela participou do Partido Social Democrata da Alemanha, rachou com esse partido à época da guerra. Ela foi uma das ativistas contra a guerra mais atuantes. E aí ela sai com alguns camaradas, entre eles a Rosa Luxemburgo, o Karl Liebknecht e o Franz Mehring. Ela rompe com o Partido Social Democrata, cria uma liga, e essa liga, a Liga Espartaquista, vai depois compor a própria fundação do Partido Comunista da Alemanha. Então a Clara Zetkin é uma marxista comunista, uma figura importante, histórica, tanto para o movimento internacional da classe trabalhadora, como para o movimento de mulheres. É a Clara Zetkin que vai propor a demarcação de um Dia Internacional de Luta das Mulheres, por exemplo. Então, assim, para situar de uma maneira geral quem ela é e o contexto desse livro que a gente vai discutir hoje. Professor Frederico, antes da gente começar a discutir um pouco mais detalhadamente sobre esse livro, você quer falar um pouco sobre a Clara Zetkin e a importância dela, e também sobre o próprio livro? A importância da Clara Zetkin, a própria biografia já indica, né? Ela é revolucionária, e para se manter revolucionária, rompeu com o Partido Social Democrata Alemão em 1914, quando a maioria esmagadora do Partido Social Democrata Alemão decide apoiar a burguesia imperialista alemã na Primeira Guerra Mundial. A importância e a atualidade desses textos da Clara Zetkin é que nós vivemos um renascimento internacional de tendências fascistas e de extrema-direita. E o livro da Clara Zetkin é a expressão teórica do acúmulo da experiência do movimento operário europeu frente ao nascimento do fascismo, né, que vai nascer na Itália em 1919. O Gramsci já tenta responder a isso, o Trotsky também, mas a Clara Zetkin foi também uma grande protagonista dessa tentativa de compreensão do que foi o fascismo, né? Que não era mais um movimento conservador da burguesia, mas tem toda uma peculiaridade que eu acho que a gente vai dialogar aqui sobre isso. Ela aponta algumas características do fascismo, e eu acho que a gente pode discutir isso e relacionar com o nosso momento brasileiro. Por exemplo, ela vai afirmar que o fascismo vai surgir atado com uma crise do capitalismo e com um declínio das instituições estatais que não mais conseguem gerir essa crise em prol de manter a produção e a acumulação de capital pelas classes dominantes. E aí, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e já relacionasse, então, com o contexto de avanço de extrema-direita no Brasil, se ele também está relacionado, de alguma maneira, com uma crise do capitalismo. Em 1919, 2 anos após a Revolução Russa, e a crise capitalista já vai nascer também da primeira grande guerra interimperialista. E
diante do ascenso do movimento operário da Itália, vai se criar o movimento fascista. Interessante que você tem, a partir de 1919 até a Segunda Guerra Mundial, um período também de crise do capitalismo, onde vai surgir o fascismo italiano, vai surgir o fascismo alemão, e vão surgir em vários países da Europa também movimentos fascistas, né? Nós vamos ter, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, onde tem o franquismo, que nasce, né, da luta contra o movimento dos trabalhadores. Nós vamos ter o salazarismo português, nós vamos ter movimentos fascistas na Hungria, na Romênia, em vários países, né? Então é importante porque isso também ocorre atualmente, né? Quer dizer, há uma crise do capitalismo, há uma crise das instituições que expressam o capitalismo a nível político, pela a época, né? A democracia liberal, né? E hoje também da mesma maneira, diante da crise do capitalismo, há também uma crise de representatividade das forças políticas, e a extrema-direita apresenta-se como uma alternativa para, no nível político, solucionar a crise. Diferentemente da burguesia liberal ou dos setores conservadores, o objetivo da extrema-direita, de movimentos fascistas, é não só ir contra a democracia formal, burguesa, liberal, mas ir contra a chamada democracia operária, ou seja, os sindicatos, os movimentos sociais, né? Então, o objetivo da extrema-direita vai muito além do que os outros setores da burguesia, né? Então, é por isso que é importante a gente discutir o que está nesse livro da Clara Zetkin. Ela também fala que o fascismo possui um caráter de massas, né, e um apelo também às camadas pequeno-burguesas. E aí, por exemplo, ela vai apontar como na Itália o movimento fascista italiano vai se apropriar de uma insatisfação tanto das massas quanto da burguesia em relação às conquistas, né, chamadas conquistas democráticas via Estado burguês, né, que a classe trabalhadora se empobrecia e a pequena burguesia se proletarizava. Tem alguma semelhança aí com o que a gente vive hoje? Primeiro, né, uma das características essenciais do fascismo é que o fascismo é uma mobilização reacionária das massas. Então, o fascismo mobiliza, né? E é o que nós vimos, inclusive, recentemente no Brasil. Porque as camadas, com a crise capitalista, as chamadas camadas médias ou camadas pequeno-burguesas empobrecem. E as camadas médias estão na seguinte situação: não são proletarizadas, ideologicamente elas almejam alcançar um nível de vida, um padrão da burguesia. Então, quando elas empobrecem, elas não se voltam contra a burguesia, necessariamente. Elas se voltam contra os setores mais proletarizados. Daí a raiva, daí o ódio, por exemplo, às conquistas de setores como LGBTs, como as mulheres, né? Contra a política de cotas, certo? Por quê? Porque ela ataca, ela volta-se contra os setores que eles acham que são privilegiados, que são os setores populares que tiveram essas conquistas por suas lutas. Então, o fascismo mobiliza essas massas contra os setores proletarizados, ou seja, faz um serviço da burguesia, não é contra a burguesia. Então, como nós vimos no golpe de Estado em relação à presidenta Dilma Rousseff, o ódio aos movimentos dos trabalhadores e, inclusive, a eleição de um governo de extrema-direita que enaltece a ditadura, que defende o trabalho infantil, que tenta ridicularizar as mulheres, né? Quer dizer, que é um governo que expressa todo esse ódio, né? Toda essa, vamos dizer, raiva dessas camadas. Quando a gente fala de proletarização da pequena burguesia e das camadas médias, a gente tende a pensar, talvez, numa inserção dessas camadas nas fábricas, no chão de fábrica. Talvez seja essa imagem que a gente tenha, por ainda ter uma representação do proletariado como homem, branco, cis, né, másculo, e aí indo para a fábrica. Ainda tem essa imagem de proletário, né? Mas no Brasil a gente tem visto, por exemplo, o movimento de uberização,
né, de transferência desses trabalhos de pessoas que tinham pequenas empresas, né, ou desempregados que vêm trabalhar nesses aplicativos. A gente pode considerar que esse processo de disseminação dessa nova forma de trabalho sem nenhum vínculo empregatício, nenhuma segurança, é uma forma de proletarização? Você considera isso? É sim, veja. Proletariado, de acordo com a tradição marxista, é aquele setor que não possui os meios de produção e que tem o trabalho assalariado. Dentro dessa ampla camada, aí você tem o proletariado que produz mais-valia, que não produz mais-valia, que ajuda na circulação do capital. Então, se você tem, por exemplo, um setor das camadas médias, vamos dar um exemplo, um profissional liberal, um médico, um advogado, ou qualquer outro, ou até mesmo um professor universitário. Então, quando essas camadas perdem sua fonte de renda e são empurradas para o mercado de trabalho, para o trabalho assalariado, elas se proletarizam. E, por exemplo, o Uber, né, que é uma saída para milhões de brasileiros que perderam emprego, que perderam suas pequenas empresas, né, o seu comércio, suas atividades anteriores que não eram assalariadas. Então, elas se subordinam à lógica do capital, né, a lógica dessa plataforma, que em última instância é uma espécie de assalariamento encoberto. Então, eles são explorados e se proletarizam, né? E o que mais expressa a proletarização não são só essas relações salariais, um salário aberto ou um salário encoberto, mas o empobrecimento dessas camadas, né? Ou seja, aquela perspectiva de ascensão social se torna limitada, né? Se levanta uma muralha pela crise capitalista, né? Então, esses setores empobrecem e eles se mobilizam, né? E aí cabe, né, se eles vão se mobilizar de maneira revolucionária, ou seja, contra o capital, ou se eles vão se mobilizar de forma reacionária, ou seja, a fortalecer o domínio do capital e combater os seus reais aliados, que são as camadas populares, o proletariado, os camponeses, né, pobres. Isso. Outro aspecto que ela aponta em 1923 é o apelo do fascismo para conquistar as massas, um apelo demagógico, né? Uma promessa de diversas transformações, como, por exemplo, transformação política, geração de emprego, uma promessa de muitas mudanças e melhorias sociais que atingiriam a classe trabalhadora, mas que, na verdade, no poder, nada disso acontece, né? Na verdade, acontece um processo inverso de retirada ainda maior dos direitos até então conquistados pela classe trabalhadora. E no Brasil? Uma das características do fascismo e do movimento de extrema-direita é trabalhar com mitos, certo? Então, por exemplo, fascismo italiano, o mito da pátria, nazismo alemão, o mito da raça, né? Sendo que a Itália e a Alemanha eram países imperialistas que, como o seu processo de unificação nacional do século XIX, vamos ver, deixaram esses dois países fora da repartição do bolo, das colônias e tudo. Daí a tendência da burguesia italiana e principalmente da burguesia alemã é uma burguesia agressiva. Então o fascismo italiano e o nazismo alemão eram mobilizadoras das massas, mas para a luta por uma nova repartição das áreas de influência. Então, daí o nacionalismo, daí a perseguição a judeus, aos setores inferiores. O fascismo e a extrema-direita brasileira não tem essa perspectiva, uma coisa interessante. Então, os mitos da extrema-direita brasileira, expressos pelo governo Bolsonaro, são mitos mais fraudados do que os mitos do fascismo. Ou seja, o exemplo concreto, defende-se o Brasil acima de tudo, né? Defende-se de que a esquerda tem uma ideologia alienígena, mas a extrema-direita brasileira é extremamente subserviente ao governo dos Estados Unidos, à divisão internacional do trabalho, que tende a quebrar com a economia nacional, com a soberania nacional. Então, as medidas desse governo de extrema-direita, ao invés, por exemplo, o nazismo alemão, diminuiu
o desemprego, porque investiu maciçamente na produção armamentista, perseguiu milhares de judeus na Alemanha, de diversos setores, e isso gerou, de alguma forma, um certo planejamento econômico e a diminuição de desemprego, né, com a sua economia de guerra. Mas no Brasil, ao contrário, você tem uma radicalização de toda uma política liberal. Ou seja, no Brasil se faz o seguinte, se joga gasolina no incêndio. Mas a gente não pode pensar, por exemplo, a corrupção, a questão da esquerda, do PT ser comunista, da ideologia de gênero. Será que não seriam exemplos desses mitos também? Não chega a ser um mito único que abarca toda a classe dominante e a pequena burguesia, né? Mas há também a questão do racismo, que é muito forte, tanto para o fascismo europeu, que ela está trabalhando aqui, como para o brasileiro, né? O governo Bolsonaro é extremamente racista. E não seriam esses também mitos construídos em prol de fortalecer essa ideologia fascista? Claro, uma das características do fascismo é criar a imagem de um inimigo comum da nação, de um espantalho. Então, por exemplo, o mito dos judeus na Alemanha, né? O mito de que na Itália, de que a Itália seria uma nação proletária, uma nação que era oprimida pelos outros imperialismos. Na Europa, atualmente, a extrema-direita e o fascismo crescem em cima da luta contra os imigrantes. Então, no Brasil, você tinha que gerar, você aumenta o desemprego, aumenta o desespero, aumenta a insegurança e você cria um culpado. Então, o culpado que é? Você tem vários comunistas que estão em todos os lugares, estão nas igrejas, estão na universidade, estão nos bairros. Eles têm uma ideologia que nunca é definido o que é, porque o fascismo tem essa perspectiva irracionalista. Ele afirma, mas não demonstra. Certo? Então, a culpa é que tem uma ideologia de gênero que vai destruir a família, que é a base da sociedade, de que todas as políticas públicas são jogadas para setores que tendem a degenerar a tradição, que destruir a família. Então, a política está vinculada ao enaltecimento do movimento LGBT, né? Ataques aos setores mais frágeis. Então, toda mínima conquista, nem que seja formal, de autonomia, de liberdade das mulheres é combatida, né? E a ideologia central, que é uma ideologia pequeno burguesa, falsa, que contaminou, inclusive, setores populares, que é a ideologia que dá corrupção. Historicamente, todo movimento fascista e de direita ou de extrema-direita tem essa bandeira da corrupção. Então, o nazismo tinha a bandeira clara contra a corrupção, o fascismo contra a corrupção. A luta aqui no Brasil, entre 1945 até 1964, a direita, né, que era a União Democrática Nacional, a UDN, que sempre foi golpista, era falar da corrupção. O golpe civil-militar que foi dado em 64 contra a corrupção. A luta contra o Getúlio Vargas contra a corrupção. A luta contra o João Goulart contra a corrupção. E essas não são pautas do movimento dos trabalhadores. O movimento dos trabalhadores luta por salário, luta por terra, luta por liberdade, luta por melhores condições de trabalho, né, contra os preconceitos, certo? Mas é um movimento irracional, quer dizer, que governo mais corrupto que o nosso? O atual? O atual. Que governo mais corrupto? Se puxar a folha corrida da maioria que foi a favor da destruição da Previdência, certo? Essa folha corrida vai de Brasília até o Oceano Atlântico. Se somar dos deputados, senadores, tudo isso, certo? O que ele faz em relação ao filho dele, nomeando como embaixador, todo dia é um show de irregularidades e de corrupção. O cartão corporativo dele, que ele gasta às nossas custas, do Bolsonaro e da família dele, e da esposa dele, daria para comprar 5, 6 triplex. Então, quer dizer, um governo de corruptos para os corruptos a favor dos corruptos, né? Então, isso é que é interessante, é uma ideologia mobilizadora para eliminar um inimigo central, que de fato é um inimigo imaginário. Porque tem o objetivo de derrubar o que para eles é um inimigo real, que é a classe trabalhadora. E suas organizações. É interessante também destacar que a Clara está apontando o uso da violência organizada.
mas que ela aponta que não inicialmente é uma violência das milícias. É muito interessante como o Mussolini na Itália começou muito pequeno, em termos numéricos, e aí foi constituindo organizações de milícias em diversas partes, armando essas organizações, e elas rapidamente alcançaram um número avassalador. Né? Então, é uma violência, um exército paralelo ao próprio Estado. Né? Então, é muito interessante a gente discutir isso. Sobre isso, eu queria discutir em relação à violência, a gente compreender que a gente não pode confundir a violência do oprimido ou a defesa do oprimido com a violência do opressor. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque vi muita gente defendendo, por exemplo, a Tabata Amaral, com pena da Tabata Amaral, porque a Tabata Amaral foi muito atacada e porque foi demais, tinham que ser um pouco mais gentis com ela. Mas uma pessoa que está nitidamente construindo contra a classe trabalhadora. Né? Eu acho que a gente precisa discutir essas questões de autodefesa do proletariado, de autoproteção, porque a violência em relação à classe trabalhadora, ela vem uma violência armada. Né? 80 tiros numa família desarmada, numa família que o pai era músico, a execução, o assassinato da Marielle. Então, é uma violência que mata a classe trabalhadora, que extermina a classe trabalhadora todos os dias. Né? Enfim, você quer comentar sobre isso? Essa questão da violência é muito importante, porque há setores que, dentro de uma perspectiva marxista, são denominados de democratizantes. Então, eles acham que as leis, que as normas jurídicas são coisas abstratas e que garantem a democracia. O que garante a democracia, as conquistas democráticas no Brasil, é a correlação de força, principalmente a organização e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Então, veja, como é que nasce o movimento fascista italiano? Há uma grande ascensão de greves dos trabalhadores logo após a Primeira Guerra Mundial, e o fascismo, os bandos fascistas, são feitos de policiais, de soldados desmobilizados e voltados contra a organização dos trabalhadores e financiados pelos grandes latifundiários industriais. Então, eles iam, por exemplo, começaram a invadir as cidades do interior da Itália, né? Eles entravam no sindicato e espancavam os sindicalistas. Então, e isso foi se generalizando. Né? Houve uma reação inicial, inclusive o Gramsci foi a favor, mas houve divergências dentro, por exemplo, do Partido Comunista Italiano. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas está faltando as fardas. Não precisa de farda para ter movimento fascista. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Setores da população do Rio de Janeiro são controlados pelas milícias. O vizinho do Bolsonaro é miliciano. Ele é ligado, eleito pelos milicianos. Os jagunços, os pistoleiros que estão a mando dos latifundiários no Brasil. Ou as milícias que assassinaram a Marielle. Porque o objetivo, veja, um objetivo desse não é só um ataque frontal aos trabalhadores. Eles começam tentando intimidar o movimento dos trabalhadores, atacando as suas organizações sociais, eliminando lideranças, ameaçando. E isso acumula forças. Né? Então, é por isso, é uma violência reacionária. Por que é uma violência reacionária? Porque quer manter uma determinada situação de exploração e de opressão. E a violência, a gente nunca pode equiparar a violência das massas com a violência dos setores reacionários que defendem o capitalismo e a exploração. Esse é um divisor de águas entre, por exemplo, o marxismo e as outras correntes do movimento dos trabalhadores ou dos movimentos democráticos. Né? Então, a resposta dos trabalhadores à greve, à violência dos trabalhadores é libertadora e democrática. Os trabalhadores, as trabalhadoras têm o direito de se autodefenderem contra a violência do fascismo. Sem isso, nós não vamos conseguir derrotar, porque eles só entendem a correlação de forças. As massas na rua, as massas mobilizadas, aí eles recuam. Né? Porque o fascismo age como os ratos que saem à noite dos esgotos, assim eles fazem, não age às claras. Né? Então é por isso que essa questão da violência é importante diferenciar. Né?
O que fizeram, por exemplo, em relação aos indígenas da região norte do país, ou então o assassinato seletivo de LGBTs, o aumento dos feminicídios no Brasil, né? A violência contra a juventude nos bairros populares, né? E são feitos ou por elementos fardados ou não, porque esses setores do Estado são setores fascistas também. O fascismo alemão era composto de todos os DJs militares, de policiais. Onde é que exerceu a violência fascista na ditadura militar? Era feito por policiais, civis, por militares, né? E com toda uma legislação que garantia isso. Até porque quando a gente está falando em violência, em defesa da classe trabalhadora, a gente está falando de uma ação coletiva. Exatamente. A gente não está falando de uma ação individual. Isso. Por exemplo, dizer que a facada do Bolsonaro, que o Bolsonaro levou, a fakeada do Bolsonaro levou, foi de alguma maneira vinda de uma organização. Porque a gente sequer compreende essa violência individual como uma saída para a classe trabalhadora, né? Mas é uma organização, é a luta de classes. Coletiva, exatamente. Vamos discutir, então, quando ela aponta como combater o fascismo. Isso. Tá. E antes disso, eu tenho uma pergunta, né? Assim, sobre, na verdade, para colocar aqui em debate. Quando ela está discutindo a questão do fascismo na Itália, ela vai apontar a ocupação das fábricas como um momento crucial para que a burguesia tomasse uma atitude diante da possibilidade revolucionária das massas. E aí ela vai apontar que naquele momento que os trabalhadores ocuparam as fábricas e passaram a organizar essas fábricas em prol dos próprios trabalhadores, as organizações, né, os líderes proletários não tiveram força para dirigir a própria ação desses trabalhadores, nem a direção surgiu da organização dos próprios trabalhadores, das próprias massas. E aí essa derrota que a classe trabalhadora sofreu nesse processo de ocupação das fábricas alertou a burguesia diante de uma possibilidade revolucionária, e isso fortaleceu o fascismo como uma saída para a burguesia. E será que é possível, nesse sentido, fazer um paralelo com o que a burguesia compreendeu o governo do Partido dos Trabalhadores no Brasil? É claro, e isso é muito importante, né? Porque geralmente se tem uma visão idealística de uma luta de classes abstrata entre capital e trabalho. Então, por exemplo, a derrubada do governo da presidenta Dilma é uma expressão da luta de classes. Quem foi derrotado não foi o governo do Partido dos Trabalhadores. Quem foi derrotado foram as conquistas dos trabalhadores. Claro que o Partido dos Trabalhadores, ele sempre disse isso, é só ver os documentos. Era um partido que não é um partido revolucionário, é um partido reformista, um partido que quer administrar o capitalismo. Mas a própria administração do capitalismo, com algumas concessões mínimas, a legislação favorável ao movimento dos trabalhadores, ao movimento negro, as conquistas na área da educação por mais limitadas, construção de universidades, de institutos federais, né? O programa de Bolsa Família, por mais reformista que fosse, que tivesse na esfera do consumo, tudo isso alertou a burguesia, porque desde 2008, 2007, 2008, estamos em uma crise internacional do capitalismo, com vários vai e vens. Então, até mesmo governos reformistas, como o do Partido dos Trabalhadores, é uma séria ameaça para os privilégios das classes dominantes brasileiras e dos seus sócios internacionais, né? Então, veja, olha o que é que aconteceu. Derrubaram o governo Dilma, teve o governo ilegítimo, né, do golpista Michel Temer, que aprovou reforma trabalhista, terceirização, congelamento de gastos. Logo depois, houve uma fraude imensa que garantiu a eleição desse governo de extrema-direita, e mais ataques, e mais ataques, e mais ataques. Reforma da Previdência, ataque contra a educação, ataque contra os povos indígenas, certo? Então, quando é que se vai barrar isso? Com a organização e mobilização dos trabalhadores.
né? Então a gente não pode se ufanar ou ficar omisso dizendo que não houve golpe. Houve golpe. A prisão, certo? Arbitrária, né? O Lula é um preso político, né? A companheira do movimento dos trabalhadores sem teto, né? A Preta Ferreira. A Preta Ferreira é outra presa política e tem inúmeros presos políticos. Então, se você prende um ex-presidente da República por meio da fraude, está comprovado, gente, pela Vaza Jato, que houve uma conspiração para fazer isso. Então, a espada do golpismo está acima de nossas cabeças. Então, a luta, a defesa das liberdades democráticas, a defesa de cada espaço que foi conquistado é essencial. Porque, veja, essa é uma luta contra o tempo. Porque a crise está aumentando, então cada vez mais há uma tendência de fechamento do regime. E aí é só uma coisa para explicitar. Quando a gente fala golpe de Estado, significa que um golpe de Estado é um movimento de mudança do regime político. Então nós estamos saindo de um regime democrático burguês, como foi instaurado depois da queda da ditadura, com todas as contradições, e as instituições estão mudando. As instituições estão ficando mais autoritárias, mais fechadas. Certo? A presença dos militares, a ameaça de intervenção militar, agora a autorização pelo Moro do uso da força nacional contra estudantes desarmados que estão defendendo a educação pública do nosso país. Né? A tentativa de transferência agora do Lula para um presídio. Em São Paulo. Né? Então, tudo isso, se nós colocarmos tudo isso em uma mesa, nós vemos o sentido de reacionarismo que está em marcha no nosso país. E por isso que a Clara Zetkin, com a experiência do fascismo, porque o fascismo italiano durou anos para poder ter a ditadura fascista do Mussolini. Não foi de uma hora para outra. Né? E é isso que essa experiência histórica nos diz. Nós podemos derrotar o fascismo. O fascismo vai ser derrotado. Certo? Agora, ele foi derrotado. Olha o fim do Hitler e o fim do Mussolini. Foram derrotados. Mas a que custo? De uma guerra, de mais de 50 milhões mortos, de destruição da Europa, de assassinato de judeus, social-democratas, liberais, comunistas. Nós não queremos isso para o nosso país. Gente, como vocês estão vendo, esse vídeo está muito longo, então eu vou fazer o seguinte, vamos dividir em duas partes, porque o Bruno Rodrigues já está olhando quanto tempo esse vídeo tem. Então, na parte 2 do vídeo, a gente discute como combater o fascismo.